Eu sempre achei que conhecia minha própria casa. Depois que meu marido faleceu, cada canto parecia carregar lembranças dele, risadas que ecoavam nos corredores, o cheiro do café no domingo de manhã, o calor das mãos dele segurando as minhas. Mas aquela casa, que um dia foi nosso refúgio, de repente parecia estranha, como se eu estivesse vivendo em um lugar que não me pertencia mais. E então, descobri que a traição podia ser tão fria quanto o silêncio de um cômodo vazio. Foi assim que eu soube que meu próprio filho e minha nora tinham planejado me matar, por dinheiro, nada menos que 5 milhões de reais em seguro de vida feitos em meu nome, sem que eu soubesse de nada. Eles pensaram que eu morreria quietinha, como se a vida pudesse ser desligada com um clique. Mas eu vivi, e vivi de verdade, legalmente, intensamente. Eu me lembro do dia em que ouvi a conversa deles, escondida atrás da porta do quarto, segurando uma xícara de chá que eles tinham me pedido para trazer. Minhas mãos tremiam, mas não por causa do peso da porcelana. Tremiam pelo que eu estava ouvindo, palavras afiadas, frias, planejadas, como se fossem facas invisíveis atravessando meu coração. O chá balançava na xícara, e por um momento achei que iria derramar, mas fiquei ali, imóvel, escutando. Aquele quarto, aquela casa, eram meus, haviam sido construídos com amor, luta e paciência ao lado do meu marido. Cada móvel, cada cortina de renda que escolhi, cada mesa de jantar que compramos juntos, tudo carregava a marca da nossa vida. E agora, depois que ele se foi, eu era apenas um fantasma tolerado, um peso que eles tinham que suportar. Eles nem sequer olhavam para trás, nem pensavam que eu pudesse estar ouvindo. Para eles, eu era um objeto, um sofá antigo que ainda não dava para jogar fora. Segurei a xícara mais firme e me afastei, tentando não fazer nenhum barulho. Quando finalmente cheguei ao meu quarto, tranquei a porta pela primeira vez em anos. Depois que meu marido morreu, fiquei 4 meses sozinha. A casa estava silenciosa demais, pesada demais. Achei que a ausência de barulho seria paz, mas era apenas um vazio sufocante. Cada cômodo me lembrava dele, de nós, das pequenas alegrias que dividíamos, rir das notícias enquanto dobrávamos roupas, dançar lentamente na cozinha depois do jantar, mesmo na velhice. Meu filho Roberto, no começo, havia oferecido para eu morar com ele e Alicia, sua esposa. Vai ser mais fácil para você, mãe, disse ele, com um sorriso que parecia sincero. Nada de dirigir, cozinhar, se preocupar com contas. Pareceu sensato, até gentil. Ele me pediu para transferir a escritura da casa para evitar complicações futuras. Eu confiava nele, meu único filho, então assinei. Eles se mudaram uma semana depois. No início, tudo parecia educado, cortês, sem calor, sem afeto, mas nada de hostil. Alicia me chamava de mãe, mas a palavra soava amarga em sua boca, e Roberto estava sempre ocupado demais para me olhar nos olhos. Achei que era apenas um período de adaptação, a dor muda as pessoas. Eu ainda acordava esperando ouvir a voz do meu marido, mas não demorou para que as rachaduras aparecessem. Eles começaram rearrumando a casa, colocando meus pertences em caixas e rotulando como armazenamento. A poltrona do meu marido desapareceu sem uma palavra, e o piano em que eu tocava todo domingo foi para a garagem, pesado demais, segundo Alicia. Fui transferida para o quarto de hóspedes nos fundos, sem vista, com um frio que subia pelas pernas à noite. Eu não dizia nada, tentava não atrapalhar, ser útil, permanecer invisível. Depois vieram as sutis exclusões, as refeições eram preparadas, mas meu prato aparecia separado, coberto com plástico, enquanto eles comiam na sala de jantar. O banheiro que antes era compartilhado passou a ser apenas deles, eu tinha que usar o lavabo na lavanderia, com porta rangendo e pia quebrada. Meus objetos pessoais desapareceram, minhas toalhas, meus produtos de higiene. Até o cachorro, Benny, um Golden Retriever que dormia aos meus pés, passou a me evitar. Eu tentava ser boa, fazia compras, passava as camisas de Roberto, regava as plantas, levava chá quando Alicia estava doente. Mas não bebia. E então vieram as palavras que eu ouvi, não mais frustrações passageiras, mas planos claros, eles queriam me ver morta por dinheiro. Meu coração disparava, e eu sentei na beira da cama, o chá morno ainda na mão,
encarando a parede que havia pintado com meu marido, rindo quando usamos a tinta errada. Agora, essa parede era a única coisa que me ligava a um tempo em que eu era amada. Eu não estava segura, não era desejada, não era querida. Mas eu estava desperta, e não estava pronta para morrer. 2 dias depois, Roberto chegou com um presente. Uma SUV cinza escura, reluzente, limpa, grande. É para você se locomover melhor, mãe. Supermercado, igreja, o que quiser, disse ele, enquanto balançava a chave na minha frente. Era estranho, na semana passada Alicia dizia que eu era velha demais para dirigir, e agora me entregavam um carro novo com a promessa de independência. E me adicionaram ao seguro, tornaram tudo oficial. Oficial. A palavra ecoou dentro de mim, como uma pedra descendo por um poço. Eu peguei a chave com cuidado, sentindo o peso dela como se carregasse mais do que metal, como se carregasse todas as intenções escondidas deles. Alicia abriu a porta do motorista para mim, como se eu fosse uma cliente em uma concessionária. O carro cheirava novo, couro intacto, painel com o plástico protetor ainda grudado, cobertores dobrados nos bancos de trás. Eu deveria ter me perguntado o motivo de tanta mudança repentina depois de meses de frieza, mas não pensei nisso. Quis acreditar que talvez eles tivessem um estalo de consciência, que talvez Roberto tivesse percebido o quanto suas palavras tinham machucado, que talvez Alicia tivesse algum arrependimento. Mas, como eu aprendi naquela casa, a bondade deles nunca existiu de verdade. Nos dias seguintes, eles começaram a agir como se a vida fosse normal. Roberto me oferecia caronas para consultas médicas, e Alicia voltava da farmácia com remédios que ela dizia serem prescritos pelo médico, mas eu nunca os tinha visto no consultório. Eles diziam estar me ajudando a descansar melhor, me levavam para caminhadas no parque, embalando lanches e um cobertor como se fossem cuidadores preocupados. Eu sentia uma pontada de nostalgia, e de alguma forma, comecei a contar histórias que eu tinha guardado por décadas. Falei do tempo em que ensinei crianças na pequena escola da paróquia, das luvas que costurei para meus alunos no Natal, dos pequenos momentos em que me esforcei para que a vida deles fosse mais confortável. Mas enquanto eu falava, percebia como os olhares deles não me encontravam. Roberto ficava olhando para o lago, e Alicia apenas mastigava distraída, como se estivesse cumprindo uma obrigação social. A moldura que eu havia colocado na parede com a primeira medalha de ortografia de Roberto não estava mais lá. Tudo era planejado, uma coreografia perfeita para me fazer acreditar que ainda havia cuidado e carinho. E quando a noite chegava, eu abria os frascos de remédios que Alicia me entregava, olhando para rótulos desconhecidos, farmácias que eu nunca tinha ouvido falar, pílulas azuladas que me causavam arrepios. A bondade deles não passava de encenação, um ato cuidadosamente planejado para me levar a um acidente. Naquela noite, acordei com a boca seca, o ar pesado, típico da umidade da Louisiana. Deslizei com cuidado para a cozinha, tentando não fazer barulho, e ouvi vozes vindas do quarto de Roberto e Alicia. A porta estava apenas entreaberta, e a luz cortava o chão em uma linha fina e afiada. Se o carro explodir, tem que parecer um acidente. Sem evidências, sem perguntas, Roberto sussurrou. Alicia respondeu com um tom nervoso, mas firme, falando sobre o timer de ignição, a distância até a ponte e como tudo precisava ser perfeito. Meu coração parou por um instante, e minhas mãos foram ao peito, sentindo o tremor que tomou conta de mim. Eles não me viam, não percebiam que eu estava ali. Chamavam-me de inútil, de um corpo sem valor, comparando-me a um carro reluzente por fora, mas podre por dentro. Eu percebi naquele instante que a crueldade deles não tinha limites. Não era apenas desrespeito ou ingratidão, era premeditação, era planejamento meticuloso de um crime para se apropriar de dinheiro que eles consideravam merecer. Eu saí devagar, cada passo um esforço para não denunciar minha presença. Tranquei meu quarto e encostei as costas na porta, sentindo uma mistura de choque e determinação que eu não sentia há anos. A verdade bateu em mim como um soco silencioso. Aquele carro, aqueles sorrisos, os remédios, eram todos parte de um teatro elaborado. Eles planejavam me colocar em um acidente fatal, mas eu não era mais a mulher indefesa que eles imaginavam. Eu havia escutado, compreendido e,
por mais chocante que fosse, isso me deu tempo. Tempo para pensar, planejar e agir. Durante os dias seguintes, observei seus padrões. Todo domingo, saíam por volta das 9h30 para o mercado, Alicia com seu chapéu enorme e óculos escuros, carregando uma cesta como em uma revista de vida perfeita, e Roberto atrás, verificando o celular como se tivesse algo mais importante a fazer. Esses eram meus minutos de silêncio, minha oportunidade de mexer nas coisas sem que percebessem. A primeira coisa que fiz foi procurar provas. Não sabia exatamente o que, mas algo dentro de mim dizia que havia algo mais escondido. Quando entrei no quarto deles, comecei a abrir gavetas metodicamente, sem bagunçar, ouvindo e observando. Foi quando encontrei uma pasta marrom, pesada, entre revistas velhas, escondida atrás de lenços que ninguém usava. Levei a pasta para o meu quarto e tranquei a porta. Sentei na cama, coração disparado, mãos tremendo, mas firmes. Dentro da pasta estava tudo: documentos de seguro, e-mails, notas, um contrato com meu nome e uma assinatura falsificada, minha assinatura, mas não era eu quem a havia escrito. Meu peito apertou. Cada página era uma prova de que eles tinham planejado minuciosamente. Um seguro de 5 milhões em meu nome, com Roberto como beneficiário e Alicia como contato de emergência e procuradora. Havia e-mails em que discutiam cláusulas de acidentes, como se planejassem a morte de alguém idoso, vulnerável, fraco. Um recibo de um dispositivo que poderia acionar a ignição do carro remotamente, comprado com o nome de Alicia, e entregue em nossa casa. E, por fim, uma carta supostamente minha, em primeira pessoa, pedindo que Alicia cuidasse do meu patrimônio, assinada com minha própria falsificação. Era uma tentativa de escrever meu próprio epitáfio, enquanto ainda estava viva. Sentei por horas segurando a pasta, pensando nos anos que passei cozinhando, ensinando, costurando, cuidando da família. Cada gesto de bondade, cada presente, cada sorriso, todos transformados em plano de assassinato. Eu não chorava, não era tristeza, não era raiva, era frio, silencioso, preciso. Essa era a guerra. E eu precisava sobreviver, não por vingança, mas por justiça e por mim mesma. Foi então que decidi ligar para Evelina, minha amiga de infância, que havia se tornado advogada. Havia perdido o contato, mas guardado o número como quem guarda uma flor prensada. Quando ouvi sua voz, algo dentro de mim relaxou. Evelina, sou eu, Geni, e ouvi seu reconhecimento, a surpresa, a preocupação. Eu disse: não estou bem, mas acho que estou pronta para ser. Pela primeira vez em semanas, senti algo que se parecia com determinação. 3 dias depois, Evelina chegou, dirigindo seu carro antigo, firme e elegante como sempre. Aquele encontro trouxe à tona lembranças de quando éramos jovens, das noites que passamos juntas depois da perda de meus pais, trançando cabelos e confidenciando medos que ninguém mais podia ouvir. Sem cerimônias, ela começou a trabalhar, analisando cada documento, fotografando cada página, comparando a assinatura falsificada com as minhas antigas, verificando cada detalhe do carro e do dispositivo instalado. Ela me deu instruções precisas. Precisava gravar cada palavra que eles dissessem, coletar provas digitais, e encontrar testemunhas que pudessem confirmar o tratamento cruel que recebi. Eu assenti lentamente, minha mente correndo, planejando, memorizando rotas, horários, hábitos. Pela primeira vez, não me sentia presa ou fraca. Eu era prova viva, e não vítima. Nos dias seguintes, comecei minha pequena guerra silenciosa. Fingia cansaço, esquecia de responder perguntas, repetia histórias antigas, rindo em momentos impróprios só para vê-los desconcertados. Cada gesto meu se transformava em um teste, um modo de perceber até onde iriam com suas manipulações. Mantinha o gravador escondido no bolso da camisa ou da blusa, sempre pronto, como se fosse uma armadura. Observava cada olhar, cada gesto, cada palavra que escapava sem perceber. E, aos poucos, as falhas começaram a aparecer. Alicia, por exemplo, não resistia a corrigir pequenos detalhes que eu deixava escapar. Ela se inclinava, com aquele sorriso forçado, enquanto tentava arrumar meus papéis ou remexer nos meus pertences, deixando escapar comentários sobre coisas que deveriam estar fora do caminho.
Roberto, sempre distraído, telefonando, conferindo horários, mas ao mesmo tempo tentando não demonstrar nada, começava a se perder na própria mentira. Cada detalhe que eu gravava se tornava prova, uma teia de evidências que poderia desmoronar seu plano minucioso. E então, uma madrugada, eu me levantei como costumava fazer nos velhos tempos, silenciosa, passos cuidadosos sobre o assoalho que rangia. A casa estava escura, e o ar úmido da Louisiana parecia comprimir meus pulmões. Mas algo dentro de mim estava claro, eu não podia mais apenas observar. Precisava coletar cada fragmento de verdade que eles achavam que estava escondido. Dirigi-me ao quarto deles, como se não tivesse nada a temer, e comecei a abrir gavetas, puxar pastas, como se procurasse roupas antigas. Meu coração batia forte, mas minhas mãos eram firmes. Foi então que encontrei a pasta marrom, escondida atrás de lenços que nunca eram usados. Levantei-a com cuidado, sentindo o peso do segredo que carregava. Levei para o meu quarto, tranquei a porta e sentei na cama, respirando fundo antes de abrir. O que encontrei ali me fez estremecer. Documentos de seguro, e-mails detalhados, recibos de compra de dispositivos, instruções meticulosas para o momento exato, a ponte, o timer da ignição, tudo planejado para que eu desaparecesse de forma limpa e legal, segundo a visão deles. Meu nome estava em cada página, e lá estava a assinatura falsificada, feita com precisão suficiente para enganar a um olhar superficial. Sentei por horas apenas olhando para aqueles papéis. Cada lembrança que eu carregava, cada gesto de bondade que ofereci, cada prato de comida preparado, cada presente, cada esforço, tudo transformado em um plano de assassinato. Não era raiva, não era tristeza. Era frio, era clareza. E foi nesse momento que decidi, eu não iria apenas sobreviver, eu iria reconstruir minha dignidade, e faria isso de forma legal, precisa, como sempre tentei viver. Liguei para Evelina, minha amiga de infância que se tornará advogada. O número estava ali, guardado como quem guarda uma memória preciosa. Ao ouvir sua voz, senti uma mistura de alívio e esperança silenciosa. Expliquei tudo, cada detalhe, desde a mudança da casa, o SUV, os remédios, até o timer da ignição e a assinatura falsificada. Evelina escutou, pausada, cada palavra, sem interromper, anotando tudo com aquele cuidado meticuloso que só um advogado experiente possui. 3 dias depois, ela chegou. Havia estacionando seu carro antigo, elegante, confiante. O cheiro do carro misturava-se com o perfume suave que sempre usava, e eu senti uma onda de segurança que não sentia há meses. Não houve chá, não houve biscoitos, apenas trabalho. Documentos foram fotografados, cada página examinada, comparações feitas com minha assinatura verdadeira, o dispositivo no SUV inspecionado, cada fio, cada componente. Ela explicou, era um temporizador de ignição, controlado remotamente, barato, mas letal. Minha boca secou. Eu não era apenas uma vítima, eu estava viva por acaso, e agora tinha a chance de transformar o acaso em justiça. Evelina me deu instruções precisas, manter o gravador sempre comigo, observar, coletar cada e-mail, cada mensagem, cada interação suspeita. E precisava de testemunhas, alguém que pudesse confirmar o comportamento deles ao longo do tempo. Pensei em vizinhos, no carteiro, na mulher que trazia minhas compras às vezes, em quem tinha visto a rotina fria e calculista deles. Comecei a registrar tudo, memorizando horários, movimentos, padrões. Cada domingo, quando saíam para o mercado, eu aproveitava para organizar provas, documentar, registrar. Enquanto isso, continuava minha performance. Deixava cair talheres, demorava para entender instruções, repetia histórias do passado, ria em momentos estranhos. Eles acreditavam que eu estava enfraquecendo, que finalmente haviam me feito pequena, inofensiva, como queriam. Mas cada gesto meu era calculado, e cada palavra gravada no dispositivo que Evelina me deu. Eu não era a mulher frágil que pensavam. Eu era a prova viva e silenciosa. Chegou o momento em que tudo parecia convergir. Eu tinha evidências de cada passo, cada intenção, cada mentira. E então, finalmente, tomei a decisão de sair de casa.
Na madrugada de uma terça-feira, calcei os mesmos sapatos que usará no funeral do meu marido. Não levei malas, apenas meus documentos, a pasta com todas as provas, e o gravador digital que seria minha arma silenciosa. Deixei um bilhete na cozinha, escrito com minha própria caligrafia: sua mãe não morreu em um acidente. Ela simplesmente decidiu viver. Chamei o motorista que Evelina havia providenciado. Silencioso, gentil, sem perguntas, deixou-me em uma casa segura perto de Baton Rouge. Um espaço simples, mas só meu, com cortinas grossas, despensa abastecida e silêncio absoluto. Evelina chegou logo depois, revisando cada detalhe, pronta para agir legalmente. Juntas, enviamos documentos, fotos, gravações ao birô de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos, não apenas à polícia local. Tudo registrado, documentado, cada evidência reunida para que não houvesse espaço para manipulação deles. Eu finalmente respirei. Pela primeira vez, não me senti uma presa, mas uma prova viva, uma testemunha da própria crueldade deles. A justiça começava a se desenhar, lenta, paciente, implacável, como a vida me ensinou a ser. E eu sabia, com cada fibra do meu corpo, que o próximo capítulo seria meu. Os dias seguintes à minha fuga foram tensos, mas também tranquilos, de uma forma que nunca havia sentido. Naquele pequeno apartamento perto do rio, eu podia ouvir minha própria respiração, o leve sussurrar do vento pelas árvores, o bater lento da água contra as margens. Evelina vinha quase todos os dias, revisando documentos, conferindo gravações, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Cada passo era meticuloso, preciso, para que nada escapasse, para que a lei fizesse o seu trabalho de forma justa e segura. Não demorou para que a investigação federal se movesse. Agentes apareceram, sob pretexto de uma inspeção de rotina, examinando o SUV. Quando retiraram o dispositivo do painel, meu estômago se contraiu. Era tão real, tão frio, tão calculado. Aquele SUV, que um dia haviam me oferecido como um presente, agora era prova daquilo que sempre suspeitei: não havia amor, apenas interesse e maldade planejada. Enquanto os agentes anotavam cada detalhe, eu observava silenciosa, segura, mas atenta a tudo. Era a primeira vez em meses que me sentia no controle. Logo depois, vieram as prisões. Lembro-me do dia em que Roberto e Alicia foram levados, sob os olhares silenciosos dos vizinhos. Não houve gritos, não houve confrontos, apenas a inevitabilidade de suas ações. Os rostos deles estavam pálidos, a máscara de confiança completamente desmoronada. Eu não senti satisfação, nem raiva. Apenas clareza. Eu estava viva, e eles seriam responsabilizados por cada ato planejado contra mim. Nada mais poderia apagar os meses de tensão, mas agora a justiça caminhava com passos firmes. O julgamento foi uma experiência surreal. Sentada na primeira fila do tribunal, vestida de preto, não em luto, mas em verdade, eu observei cada gesto, cada olhar. Roberto tentava encontrar conforto nos rostos ao redor, mas não havia quem o consolasse. Alicia mantinha os olhos baixos, incapaz de encarar ninguém. A narrativa da promotoria foi meticulosa, detalhando cada documento, cada assinatura falsificada, cada e-mail, cada gravação. Quando reproduziram as gravações, a risada de Alicia ecoou pelo tribunal, e eu senti apenas a quietude da certeza: agora o mundo veria o que eu havia visto, o que Evelina e eu havíamos documentado. A defesa tentou argumentar que tudo era um mal-entendido, uma brincadeira que havia saído do controle. Alegaram que eu era paranoica, instável, talvez até delirante. Mas Evelina se manteve firme, apresentando provas cirúrgicas, comparações de assinaturas, registros de e-mails, análises digitais do dispositivo do SUV. Cada peça encaixava perfeitamente, como se o próprio universo conspirasse para revelar a verdade. O júri, que ouvia cada detalhe, começou a perceber a magnitude do que havia sido planejado. No quarto dia, Roberto pediu para falar. Levantou-se, rosto abatido, voz trêmula. Pediu perdão, alegando que tudo era ideia de Alicia e que ele não pretendia que as coisas chegassem tão longe. Eu apenas observei, com olhos firmes, sem dizer uma palavra. Não havia mais espaço para desculpas ou arrependimentos.
No último dia, antes das considerações finais, o juiz perguntou se eu desejava falar. Levantei-me com cuidado, sentindo cada vértebra da minha coluna, cada músculo tenso. Olhei para o júri, para Roberto e Alicia, e falei com calma, voz firme: vocês deveriam ter protegido a dignidade primeiro. Ela vale mais do que qualquer carro que pensaram em destruir para me apagar. Voltei ao meu assento, tranquila. A sala permaneceu em silêncio, carregada de peso e de verdade. Pouco tempo depois, o júri se retirou para deliberar. 3 horas mais tarde, retornaram com veredictos unânimes, culpados em todas as acusações. O alívio que senti foi silencioso, contido, mas profundo. Justiça, enfim, havia sido feita. Após o julgamento, a vida começou a se reorganizar. Não voltei para aquela casa, nunca mais. Instalei-me definitivamente no pequeno apartamento à beira do rio. Cada manhã, a rotina simples me lembrava da liberdade conquistada: levantar antes do sol, ferver a água para o chá, sentar junto à janela, observando o reflexo dourado da luz na água. Cada gesto era uma afirmação de vida. Cada gole de chá era um lembrete de que eu ainda estava aqui, intacta, viva e presente. Comecei a escrever novamente. Um diário, agora, não apenas de memórias antigas, mas também de cada passo desta experiência, cada detalhe da traição, da sobrevivência, da justiça conquistada. Evelina continuava presente, trazendo notícias, cartas, lembranças de nossa juventude, uma amizade que atravessou décadas. Escrever tornou-se um ritual, uma maneira de solidificar minha própria existência, de garantir que ninguém jamais pudesse apagar minha história. Não uso mais SUVs, não confio em gestos repentinos de bondade que escondem intenções sombrias. Caminho, pego o ônibus, observo a cidade e o rio com atenção, encontrando prazer na simplicidade. Às vezes, sento-me por horas, apenas vendo os barcos passar, sentindo a correnteza e a respiração do mundo. É pacífico, é meu. E, aos poucos, aprendi a me permitir pequenas alegrias novamente: cozinhar, ler, escrever, relembrar, sorrir para o vento. Pendurei, ao lado da porta, um pequeno letreiro de madeira, feito por um artesão local. Nele, uma frase simples, mas carregada de significado: não morri naquele SUV, mas a mentira que construíram, sim. Quem passa lê, pergunta, e eu apenas sorrio, tranquila. Não é um gesto de orgulho, mas de lembrança: a verdade permanece, mesmo quando tentam apagá-la. E assim sigo, dia após dia, construindo uma vida onde o silêncio não é ameaça, mas refúgio, onde cada lembrança, cada gesto, cada cheiro do rio, cada amanhecer, é minha própria narrativa. Minha história não terminou nas chamas que planejaram, nem nos olhares frios e manipuladores. Ela continua viva, presente, forte. E se você que está ouvindo, lendo ou assistindo sentiu algo, lembre-se, sua história não termina porque outros desejam que termine. Sobrevivência não é fraqueza, silêncio não é derrota. Justiça caminha devagar, mas sempre encontra seu caminho. Minha vida hoje é simples, mas plena. Sou prova de que mesmo em meio à traição mais calculada, ainda há espaço para a vida, para a memória, para a verdade. E cada manhã, com meu chá, olhando o rio e sentindo o vento no rosto, lembro que ainda estou aqui, e que minha história é só minha.